de uma região que ele não tinha afinidade, que ele não conhecia, a não ser Epáfras e Onésimo, que ele conheceu na prisão, né? E fica claro, gente, que não é importante quem rega ou quem planta. A importância é da mensagem. A importância é que a mensagem chegue e continue. Paulo nunca andou lá em Colossos, mas a sua mensagem chegou lá nas mãos de um cara chamado Epáfras, e esse Epáfras entendeu a mensagem de Paulo que falava de Cristo, e a partir daí conseguiu trazer e impactar outras pessoas para o bem, né? E ela falou do 3:10, mas eu tinha marcado, até coloquei no grupo aqui, o 3:16, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando-lhe graças a Deus, o Pai, por meio dele. E a gente observa isso, né? E, novamente, um Paulo enaltecendo a Cristo, não se enaltecendo, um Paulo colocando quem é de lugar no altar, né? E um Paulo, em sua carta ainda, brigando e esclarecendo que outros que assim o querem se fazer, como ele traz aqui, acho que os nomes de algumas pessoas que ainda faziam influência lá naquela região, que somente é Deus, somente e o único é Jesus. Então, é a carta mais cristocêntrica, né, de Paulo, e leva a crer que nessa carta ele não precisava se apresentar como nas outras ou defender as suas teorias. Ele já vai direto para o que de fato ele faz uma carta mais objetiva e mais clara, dizendo assim: em resumo, Cristo é o único, é o número um. Esqueça o resto. Cristo é o número um. Não coloque nada da sua outra cultura, não queira misturar como uma forma de chegar a Cristo. Cristo é o centro. Viva de acordo com a verdade dele e você assim será recompensado no céu. Assim você viverá melhor com sua família, você viverá melhor no meio daqueles que estão com você. E ele começa a carta dizendo assim: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Mesmo que Paulo não conhecesse uma sequer alma lá em Colossos, ele estava tão feliz que eles estavam praticando a palavra de Deus e propagando a palavra de Deus, que aqui na sua prisão ele está: orarei por vocês para que vocês continuem encorajando uns aos outros. Pedimos a Deus que Ele conceda pleno conhecimento de Sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês, em Colosso, viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham todas as suas necessidades preenchidas e tenham a sua perseverança e a paciência que necessitam para enfrentar este mundo. Que vocês sejam cheios de alegria, que vocês deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo e àqueles que vivem na luz. Ele, o Pai, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ele corrobora com esse entendimento, quando ele fala aqui o título, né? Cristo é supremo. E ele vem trazendo que Cristo é a imagem de Deus, é algo que a gente vai trabalhar bastante quando nós lermos João, né, na semana que vem. E ele fala aqui: inclui vocês que estavam longe de Deus, que acreditavam ser seus inimigos por dele estarem separados, através de maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Foi o louvor que nós ouvimos. Aquele fio que se rompeu foi costurado com sangue seu. Agora, porém, ele o reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos.
sem culpa e livre de qualquer acusação. Nós já lemos em outras cartas, quando Paulo fala aqui, você já está curado, você já está libertado, já acredite, não volte a novos pecados. Deus quer que você siga tirando esses fardos de suas costas. Ele está revivendo aqui as mesmas mensagens que ele trouxe nas outras cartas. É preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade e que vocês continuem firmes nela. Não se afaste da esperança que recebe quando ouvir as boas novas. Eu, Paulo, fui designado do servo para proclamar essas boas novas. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Paulo aumenta o tom e Paulo já aumenta o seu modo de agir na terra. Paulo não quer mais apresentar as pessoas a Cristo de qualquer forma. Ele quer apresentar as pessoas de forma madura a Cristo. É como um fisiculturista que está com aquele peso ali, ó. Pô, esse peso aqui tá leve demais. Alex, pode falar melhor para a gente, pastor Alex. Tá demais aqui. Deixa eu botar mais uma dificuldade aqui nesse peso aqui. Deixa eu ver se eu consigo levar mais gente a Cristo. E agora eu quero levar eles já com mais sabedoria, mais maduros em Cristo. E ele continua. Por isso, eu trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do seu poder que atua em mim. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros, sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane, com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a fé em Cristo Jesus seja forte. Assim, como aceitaram Cristo como seu Senhor e continuam a segui-lo, aprofundem neles as suas raízes. Cristãos maduros. Como é que eu vou amadurecer? Estudando a palavra, buscando Deus em oração, praticando o que eu estou entendendo, praticando o que eu estou vivendo na leitura. Paulo não quer mais aquela história do leitinho lá atrás que você leu. Não, eu preciso do leitinho. Eu preciso do processado. Eu preciso do NAN. Eu não consigo viver sem aquela mensagem explicadinha. Não, irmão. Não, irmão. Você tem livre acesso a Deus. Comece a colocar isso em suas orações. Pai, me dê discernimento. Pai, me dê sabedoria para que eu consiga, de forma própria, chegar onde está a sua palavra e o que você quer trazer a mim, para que eu não fique aqui, ó, escravizado por vãs filosofias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, que não tem base de Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, vocês que estão nele, e ele, sendo a cabeça do governante e autoridade, também estarão completos. Vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física. E se ainda tiver algumas dúvidas, o que é circuncisão? Circuncisão era aquilo que separava o homem, naquele tempo, do judeu e gentio. As crianças tinham a pelinha do seu pênis cortado e costurado, e isso diferenciava entre eles. Mas todos andavam vestidos. Então, como saber quem é judeu ou não? Pela circuncisão. É só uma reflexão para vocês aqui. E Cristo traz aqui, ó. Vocês foram circuncidados no seu coração, no qual foi removido o domínio da sua natureza. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. Vocês morreram. E por isso que você é mergulhado em água, para que você ressurja. Porque se você fosse batizado no fogo, você morreria. Se você fosse batizado enterrado, você morreria. Se você ficasse preso no sepulcro por 3 dias, você morreria. Por isso que o simbolismo das águas, e tem pastor que deixa o outro lá mais tempo, né? Na água para depois levantar, para que você entenda que você precisa deixar lá. E se você não conseguiu deixar lá no seu batismo, hoje, 20/9, nova oportunidade, Colossenses, deixe lá aquilo que te atrapalha.
Deixe lá aquilo que te tira do seio familiar, do prazer de estar com sua esposa, do prazer de estar com seu filho, do prazer de estar no seu ministério, do prazer de praticar as boas práticas, do prazer de ajudar ao outro, que cada vez mais o mundo vem tirando-se de você e dizendo: você precisa ser feliz, respeite o meu momento, eu mereço ser feliz. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu mereço a prosperidade financeira. Eu mereço uma casa nova. Eu entrego no altar o meu dízimo para que você multiplique essa de bênçãos. E eu vou entonando a voz, eu vou dizendo a voz que é isso que Deus está falando para nós. Não. Deus não fala isso. Deus fala que você precisa enraizar o ensinamento de Cristo em seu coração. Não em troca. Não transacionando. Eu faço algo para ter algo. Eu faço algo para ter algo. Não existe transação. Existe entendimento e mudança de atitude. Metanoia. Mudança de caminhar. Mudança de atitude. E como você muda a atitude, é como você pegar um liquidificador e colocar as coisas nelas e você esperar que saia diferente. Então, você está colocando em sua cabeça diariamente teoria, 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 teoria. E você decide como quer utilizar essa teoria que você está recebendo. Se você vai colocar de lado ou vai colocar como principal atividade quando a guerra chegar, quando o diagnóstico chegar, quando a carta de demissão chegar, quando a traição daquele seu amigo chegar, quando alguém te machucar, quando alguém levantar falso contra você. É nessa hora que você vai pôr em prática o que você está estudando aqui agora. Não é para você dizer que está estudando. É para que você tenha ferramentas para lutar o mundo cruel que é hoje. Para que você tenha ferramentas, que você não siga vãs filosofias achando que é de Deus. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da natureza humana. Então Deus lhe deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Paulo dizendo novamente que Cristo perdoou nossos pecados. Então você tem que sair dessa posição de achar que é pecador. Sim, somos pecadores, mas isso não me impede de fazer o bem. Isso não me impede de romper. Então Deus lhe deu a vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Cristo cancelou o registro das acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Deste modo, desarmou governantes e autoridades espirituais e envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que come. Ninguém os condene pelo que bebe. Ninguém os condene porque não celebram certos dias santos, cerimônias de lua ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é nossa realidade. Não aceite condenação daqueles que insistem na humildade fingida e na adoração, que alegam ter visões a respeito das coisas e têm a mente pecaminosa deles de forma orgulhosa. Eles não estão ligados a Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo. Unido a ele, e por meio de suas juntas e seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, e Cristo os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar seguindo regras deste mundo? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. Enquanto Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês assim participarão da sua glória. Portanto, façam morrer. Paulo, em sua carta, não fale. Espere amanhã. Deixe que o outro te mostre que você está em pecado. Não terceirize aquilo que você precisa fazer. Aquele grupo que você precisa sair. Aquelas conversas que você precisa parar de ter.
aquelas amizades que não te levam a lugar algum, aqueles sentimentos, lute para com eles, para que não seja e você volte a cair ao lugar que você quer estar curado e precisa estar curado. Fique longe da imoralidade, da impureza, da paixão sexual, da ganância. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-lo quando sua vida fazia parte do mundo. Mas agora é o momento de se livrarem de tudo isso. Não mintam uns aos outros. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nossa vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou civilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Cristo vive em todos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos e hinos com o coração agradecido. E tudo que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor, dando graças ao Deus. Tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhe deu uma herança, e essa herança será como recompensa, e que o Senhor a quem serve é Cristo. E ele continua, e ele faz questão nessa carta de levantar as pessoas que o ajudam, que estão com ele. E assim, a gente vê aqui falar de Onésimo, aquele que a gente leu ontem lá em Filemon, e a gente vê ele falar aqui de Marcos. Nessa carta, fica como se fosse uma desculpa pela sua impaciência no início da sua caminhada para João Marcos. João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, um jovem que seguiu, sobrinho de Barnabé, que seguiu Paulo e Barnabé nas primeiras viagens e que desistiu dessas viagens e que Paulo não queria nem mais ver pintado. E foi motivo de briga entre Barnabé e Paulo num determinado momento que eles teriam que viajar de novo e Barnabé convida João Marcos. E aqui é um Paulo já bem mais maduro, bem mais ciente das dificuldades dos seres humanos, que são pessoas reais, que têm problemas reais. E ele fala, se Marcos passar por aí, recebam o bem. E ele fala, Marcos, primo de Barnabé, para que você não tenha dúvida que é o mesmo Marcos. Porque na Bíblia tem muitos nomes iguais, inclusive até de Jesus. Ele coloca aqui, ó, Jesus chamado de justo. Tinha um cara lá chamado Jesus naquela época. Também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. João Marcos, aquele que não servia para Paulo lá atrás, ou que Paulo julgou não servir a ele, por uma deficiência de Paulo em discipular, hoje é alguém que traz conforto para ele. Hoje é alguém que ele referencia e que diz, esse é meu discípulo. Então, que tenhamos paciência em quem nós queremos discipular, que nós tenhamos paciência naqueles que têm resistência de receber a palavra, pois a palavra, ela é para todos. E Paulo ainda finaliza essa carta dizendo, olhe, estou escrevendo essa carta para vocês em Colosso, mas eu quero um último favor. Tem como fazer uma cópia dessa carta e mandar lá para Laodiceia, que é uma cidade vizinha de vocês? Eles também precisam ouvir sobre isso. Eles também precisam saber dessa carta. E está aqui, ó. 4,16. Depois de tiverem lido a carta, envie à igreja de Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la e que eles leiam a carta que eu escrevi para eles. A gente finaliza em Colossenses as cartas a Paulo às comunidades e entramos nas cartas pastorais, que é a carta para Tito e para Timóteo. Timóteo a gente vai ler segunda, e hoje a gente entra em Tito muito ciente do que ele quer trazer, muito feliz da mensagem que Paulo quer trazer aqui. Ele fala, Tito, você é meu discípulo, e por ser meu discípulo, Tito, você precisa agir mais do que falar. De nada valerá seu discurso, Tito, se suas ações forem contrárias a essa. Ninguém te repreenderá, Tito, por suas ações, mas por seu discurso, sim. Então, entenda, internalize isso em sua mente, Tito.
o que você precisa fazer para que as pessoas o respeitem. Eu sei, Tito, que você é jovem. Eu sei, Tito, que você não tem experiência. Eu sei, Tito, que você vai falar. Mas é preciso, Tito, que você haja. É preciso, Tito, que você faça os calar. Pois com seus ensinamentos, Tito, você irá impedir que esses falsos mestres tenham desviado famílias inteiras da verdade, com um único motivo, para obter lucro desonesto. É preciso que deixe de dar ouvido a mitos e ordens daqueles que desviam da verdade, que é Cristo. Essas pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas negam o seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem nada de bom. Que você entenda hoje que essa carta para Tito é para você. É para você que ele está buscando entender o que você está fazendo aqui todas as manhãs. É para que você entenda o poder do seu potencial como ser humano, como amigo, como vizinho, como colega de trabalho, como pai, como marido, como líder na sua comunidade. O que você precisa fazer? E o pastor coloca aqui: gere uma boa fama para o evangelho e não para você. Porque não é você que importa, é a mensagem. E é como a gente leu lá em Colossenses: as pessoas não conheciam Paulo, mas conheceram a sua mensagem. As pessoas fatalmente, muita gente nem me conhecia aqui, né, na telinha, e tá chegando a mensagem através de mim. Só um canal. Que você seja esse canal, que você seja motivado a ser esse canal, não só no discurso, mas também nas suas atitudes, quando chegarem os momentos certos para agir. Então é isso, gente. Como é que foi a leitura para vocês hoje? Acho que Paulinho levantou a mão. Porta,